estava do meu lado por causa de uma pequena luz. Eu vou dizer para você, as pessoas que estão perdidas na escuridão, a culpa é minha e sua. Porque se elas estão na escuridão, porque a luz ainda não chegou lá. Sabe por que não? Eu não vou me meter com aquele povo lá não, eles são muito problemáticos, é pecador demais. Não, e olha, deixa disso, é luz andando com luz. Que coisa mais terrível se você não tem um... Eu falava um dia com o irmão na igreja, ele dizia, pastor, olha, eu vou dizer para você, estou pensando agora aqui, eu não conheço aqui em Atlanta um incrédulo. Eu falei, você tem que pedir perdão para Deus por isso então. Porque se você não anda com o incrédulo, você não vai conseguir manifestar essa luz. Ele fica de segunda a segunda na igreja, e aí sai da igreja, liga para os crentes, e fala com os crentes, trabalha com os crentes, e anda com os crentes. Eu falei, meu querido, larga esses crentes, deixa os 99, vai atrás desse que está perdido aí. Não precisa falar nada, apenas deixa a sua luz brilhar. Se eles estão perdidos, é por sua causa e por minha causa. Porque a escuridão só vem por causa da falta de luz. Repete comigo, vamos varrer. Vamos varrer. Mais uma vez, vamos varrer. Vamos Você varrer. está disposto a fazer isso? Você só pode varrer com luz. Imagina, o house clean está tudo escuro aqui, não começa a varrer, não, você não vai varrer nada. Liga a luz primeiro. Então você começa a varrer. E aí você vai encontrar coisas tremendas. Tem muito tesouro em Deus. A palavra de Deus diz, o Apocalipse dizia, Babilônia vai cair, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos pecados. Ou é povo de Deus na Babilônia, esperando eu e você ir lá varrer, para descobrir esses ouros aí. Tem gente de Deus lá em nome de Jesus. Não deixe esses bancos denunciar contra eu e você não. A primeira diz, olha, ouça o berro. A segunda diz, vamos varrer. E a terceira, vamos abraçar. Repete comigo, vamos abraçar. Vamos abraçar. Fala justamente do filho pródigo, aquele menino que se perdeu. Ele disse, olha, eu já não quero pai, eu não quero mais saber de você. E uma coisa interessante, você vai descobrir que o filho pródigo, mesmo fora da casa do pai, continuava sendo filho. Porque você não nasce de novo, porque... Qual foi o trabalho que a pessoa que nasceu, o trabalho que a netinha do Benedito teve para nascer? Neto. O netinho, verdade. A netinha do Jadir. A netinha do Jadir e o neto do Benê. Que trabalho que eles tiveram, hein? Nenhum trabalho, a única coisa que eles tiveram foi ter que descansar e esperar o dia de nascer. E eles tiveram que escolher, não, eu não quero esse vô, eu não quero essa avó, não, eu não quero essa família, não, porque não foi do desejo dele, foi do desejo de Deus primeiro, que veio para o coração da família. Qual que foi o desejo seu de nascer de novo? Se o Espírito Santo, se Deus não te amasse de tal maneira que enviasse o Espírito Santo, você estava até hoje lá nessa escuridão que você estava. Eu vou dizer para você, nós precisamos abraçar com o mesmo abraço que fomos abraçados, e você vai ver esse moço aqui, algo tremendo. Ele foi, e quando ele estava numa terra longínqua, a Bíblia diz algo tremendo que a gente precisa aprender com ele. Se você ver o capítulo 15, versículo 17, diz, e ele caindo em si. Tem muita gente que em vez de cair, ele caiu na pessoa certa. Tem muita gente que cai na pessoa errada. Em vez de cair em si, cai nos outros. Você viu fulano de tal, não trabalha do jeito que está trabalhando, não faz aquilo que tem que fazer, e a gente começa a acusar, dentro da igreja principalmente. Fora da igreja não tem tanto disso não, viu? Mas dentro da igreja, meu Deus do céu, olha, só Deus, eu não quero pecar não, mas dentro da igreja, eu vou dizer para você, as pessoas estão acusando uma outra, as pessoas começam a falar uma da outra, uma cai em cima da outra, mas a Bíblia diz, esse moço caiu na pessoa certa, caindo em si. Você vai ver aquilo que Pedro negou a pessoa errada. A palavra de Deus diz, cada um tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Pedro negou Jesus. Ele esqueceu que ele tinha que negar a si mesmo. Então, seguir Jesus, mas nós negamos Jesus. A Bíblia diz, resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus. A gente sujeita-se ao diabo e resiste a Deus. Jesus dizia para aquele povo, Jesus não, você vai ver quando Estevão, antes de ser apedrejado, ele dizia para aquele povo que ia apedrejar, vocês estão resistindo o Espírito Santo de Deus, vocês estão resistindo a pessoa errada, e estão se prostrando ao diabo. Infelizmente, isso
isso tem acontecido não é fora da igreja, não. As pessoas resistem à autoridade, as pessoas resistem ao Espírito de Deus. Mas graças a Deus, esse moço caiu em si. Ele disse: o problema não é meu pai, o problema não é meu irmão, eu sou o problema. O problema está em mim. Olha, eu estou tanto tempo morando no meu pai, já viu? A pior coisa que existe é evangelizar para a gente que nasceu dentro de igreja. Eu sei porque eu nasci dentro de igreja. Me converti depois de muito tempo dentro da igreja, mas ninguém na igreja sabia. Eu era líder de mocidade incrédulo. Eu cuidava de um grupo de pessoas lá em São Paulo e era incrédulo. Com 18 anos, Deus, graças a Deus pela misericórdia dele, eu pude cair em mim e disse: não, o problema não são eles, o problema sou eu, o Espírito Santo de Deus. Cai na pessoa certa. Eu vou dizer para você agora, esse moço está voltando para casa e ele fez aquela rezinha, não? Já viu quando você peca? Ou quando você pisa na bola? Eu sei que normalmente não acontece com você quando você ora: Jesus, eu prometo que eu nunca mais, nem terminou a frase e já está pecando o mesmo pecado de novo. E aí quando você peca o mesmo pecado de novo, você: agora como é que eu vou voltar? Meu Deus, já sei, peraí. Aí a gente começa a pegar a palavra de Deus. Olha, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar, temos um advogado. E a gente começa então, imaginando como que a gente vai chegar na presença de Deus com todos esses versículos, né? E aí quando a gente chega na presença de Deus, e eu vou dizer para você, foi o que aconteceu com esse moço aqui. Esse moço estava lá imaginando tudo aquilo que ele aprendeu com o pai. Ah, já sei, eu vou chegar lá, pai, olha os seus trabalhadores, mas me faz um dos piores, mas... E você vai ver que antes dele chegar, a Bíblia diz que o pai correu, não deixou nem ele falar. O pai correu, fechou a boca dele: fica quieto, menino, vem aqui, deixa eu te amar, deixa eu te abraçar. E abraçou aquele moço. E que coisa tremenda que aconteceu. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu papai. E esse moço estava voltando agora para casa, e quando ele chegou lá no meio do caminho, o pai que estava, a Bíblia diz, o pai estava todos os dias olhando para ver se o filho vinha. O pai correu, abraçou, nem esperou ele pedir perdão. O pai abraçou, e uma coisa que eu já viu, que todo mundo fala: roupa suja se lava em casa. Mas o pai não sabia disso, porque o pai falou ali no meio da rua: olha, traz a roupa, eu não vou levar ele para casa desse jeito, mostra como ele está maltrapilho, como ele está, traz roupa nova, traz sandália nova, traz tudo novo, vamos trocar ele aqui no meio da rua. Tem alguma coisa errada ali? Não. Sabe por quê? Porque alguns problemas, alguns pecados, que são bem pessoal entre eu e o pai. O pai, ele não queria levar aquele filho destruído para todo mundo ver: olha que destruição. Mas lá naquela rua, longe da casa, longe dos olhos da família, longe de todo mundo, ele tratou entre ele e o filho: olha, coloca uma nova roupa, você não vai entrar lá do jeito que você está, você vai entrar como príncipe, você foi abraçado por mim, o povo vai saber o quanto que eu te amo, você vai entrar de cabeça erguida. Alguns pecados que Deus tem que tratar comigo e com você no particular. Você nunca vai me ver trazendo você aqui na frente para falar: olha, tá vendo aqui, olha, pecador, olha, eu vou dizer para você, um dia uma pessoa falou para mim, uma pessoa que também caiu em pecado dentro da igreja, porque tem aqueles que caem em pecado que todo mundo sabe, tem aqueles que caem em pecado que ninguém sabe, né? Cai em pecado ninguém está sabendo. Mas aquele que cai em pecado que todo mundo sabia, uma pessoa vem procurar: pastor, liderança, né? Liderança, pastor, qual que é o castigo que a gente vai dar para essa pessoa? Porque tem que castigar, porque se não castigar, como é que a igreja vai imaginar quem está passando a mão na cabeça? Eu disse: vamos dar um castigo, castigo de Isaías. Ou é mesmo, pastor, como é que é? Ah, aquilo que Isaías falou: o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Jesus. O castigo que era meu e seu foi lançado sobre Jesus. E pelas feridas de Jesus, nós somos sarados. Então eu vou dizer para você, se eu tiver que castigar lá na frente de todo mundo, é como se estivesse castigando Jesus de novo. Aquilo que eu e você tem que ser castigado foi lançado sobre Jesus. E aí, como é que eu faço agora com o pecado? Olha para os braços do Pai. Ele está lá de braços abertos, dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Olha, eu quero abraçar você. Olha, cadê os seus acusadores? Hoje a gente pode imaginar dentro da igreja: ah, não, está ali, ó, aquele está me acusando, aquele outro está me acusando, mas naquela época ninguém ficou. Jesus disse: olha, eu também não te acuso, mas eu vou te dar um conselho. Olha, pecado gera morte. Eu não quero ver você morrendo, porque eu vim para te trazer vida. Vai e não peques mais.